Boa noite, gente. Vou sempre dar boa noite pra vocês porque eu gravo vídeo à noite, mas bom dia, boa tarde, boa noite pra quem for assistir depois. Meu nome é Alexandre Passarelli. Eu já estava gravando o vídeo de vocês e tive um problema, então estou refazendo. O vídeo ficou sem áudio, então essa é a segunda versão que eu estou fazendo. Não ia falar isso, mas é que realmente o horário talvez vai passar um pouquinho do combinado por causa disso. E vamos lá. É, não vou falar muito de mim, acho que o interesse de vocês é o curso. Eu sou ABAP há 9 anos, também sou WebGimpro e sou SD pleno, assim, funcional SD pleno. Não vou ensinar nenhum conceito funcional no curso, o curso é justamente voltado para a área funcional. Inclusive, quem quiser aprender o ABAP não é o curso ideal, o curso ideal realmente é o curso de ABAP nível 1. E esse curso tem alguns conceitos técnicos que vão ser voltados apenas para as pessoas funcionais. O ambiente fica por conta de vocês. A única disponibilidade que eu posso fazer é repassar para os alunos matriculados para as próximas aulas, visto que essa aula aqui é aula gratuita e é aberta a todos. As próximas aulas serão fechadas apenas para os alunos que se matricularem, resumindo, que pagarem o valor do curso. É, então, assim, eu posso disponibilizar para os alunos que pagarem o curso o ambiente Minisap em HD ou o ambiente full mesmo, o ambiente IDE. Muita gente até quer esse ambiente. E esse ambiente é completo, ele tem todas as transações, ele já é um sandbox, para quem conhece a palavra sandbox. Então esse ambiente sai gratuito para quem quiser. Como ele pesa 500 GB, não vou falar que eu vou passar para vocês online. Tem que realmente retirar comigo de alguma forma, a gente combina tudo mais. Aí vocês podem treinar. O ambiente online a gente não vai ter para esse curso, até por conta de problemas. Muita gente faz o curso às vezes e acaba tendo um trabalho muito grande só para cuidar do servidor. Então a gente deixa por conta de vocês cada aprendizado, onde vocês vão treinarem. Bom, vou começar a seguir o curso. No vídeo anterior eu tinha falado um pouco mais sobre como funciona o curso. Eu vou só falar resumidamente agora para não perder muito mais tempo. Já perdi 40 minutos de vídeo por causa disso. Então assim, esse curso é gravado de segunda a quinta-feira, geralmente entre as 7 horas da noite e as 22 horas. O vídeo vai sair no YouTube. Os próximos vídeos serão privados, ou seja, só poderão ser acessados por e-mail. Vocês vão ter que ter um Gmail. Se não tiverem um Gmail, podem criar um só para acessar os vídeos. Com esse Gmail logado na conta, vocês vão conseguir acessar os vídeos sem nenhum problema. Vou criar uma playlist certinha lá e quem tiver com e-mail cadastrado lá dentro consegue assistir o vídeo tranquilamente. Não sei se algumas pessoas entenderam que esse curso é gratuito. Tentei deixar o mais claro possível que não. É só essa aula aqui que é gratuita. As demais aulas serão cobradas. Os valores, quem tiver interesse baseado nesse curso, podem se comunicar comigo posterior a esse vídeo. A segunda aula já sai amanhã, para os alunos que estiverem matriculados. E a terceira, a quarta. No total serão 20 horas de curso. Eu sempre acho que vai passar um pouco de 20 horas, porque às vezes eu começo a falar com vocês e eu gosto de acrescentar bastante conteúdo. A nossa intenção justamente é essa, de acrescentar bastante conteúdo a todo mundo, mesmo que não faça parte da grade. A gente não vai tirar a grade do curso, mas a gente pode acrescentar mais conteúdo na grade do curso. Então, pode passar sim de 20 horas, mas é só ganho de vocês, não tem nenhuma cobrança extra. E acho que é isso, não tem muito o que falar. Meu contato vocês têm, quem quiser fazer o vídeo e quem quiser fazer o resto do curso. Essa aula já tem uma parte já que a gente vai falar técnica, né, do curso, já é realmente a primeira aula do curso. Esses informativos que estou fazendo é só porque o vídeo é aberto para tirar as dúvidas das pessoas. E então acho que é isso. Vamos começar então a primeira parte da aula. E o que eu ia falar primeiramente para vocês é o seguinte: funcional às vezes não gosta de trabalhar com a parte técnica. Funcional tem uma certa resistência a entender um pouco o código. E infelizmente não vou fazer diferente, gente. A gente vai ter que aprender um pouquinho de código para aprender a debugar. Debugar não é uma arte que você aperta F5, F6, F7, F8 e sai o que você quer. Você tem que entender desde um pouco básico do código ao processo e ao que está acontecendo nesse processo. Então, essas três etapas requerem um conhecimento de lógica de programação ABAP.
Ou seja, identificar alguns objetos que estão dentro do código e ver o que cada um faz, cada um é, que valor que tem. Então, esse tipo de configuração, esse tipo de coisa que a gente quando você vê o ABAP debugando lá, o ABAP não está só apertando F5 sem ver, ele está realmente lendo o código como se fosse um texto escrito em português para ele bonitinho. Claro, né, que muita gente também fica, às vezes a gente fica boiando porque às vezes o código é muito complexo. Mas é debugando e vendo cada etapa onde a variável está indo, onde que a tabela está indo, onde que o valor foi, como está pegando a mensagem. Então esse tipo de configuração a gente vai ter que entender um pouquinho de código. E o principal para tudo isso é não ter medo nenhum de aprender um pouco de código, tá, gente? Não vou ensinar vocês a virarem ABAP. Sei que muita gente não quer, não tem interesse nenhum em ser ABAP. E que sim, vocês vão aprender nesse curso aqui a, a encontrar mensagem, encontrar exit, alguns processos que a gente utiliza bastante que podem ser úteis para vocês. Então, assim, a gente vai ter tudo o que vocês precisam. E além disso, tem uma aula, a última aula, conforme eu anunciei hoje, isso é uma novidade de hoje, né? Não tinha colocado na grade antes. 2 horas, o último vídeo vai ser 2 horas com um conteúdo que vocês pedirem. Então a gente vai colocar todo mundo em contato através de um grupo de e-mail, através de um WhatsApp, não sei como a gente vai, como vocês vão preferir a relação com todos os alunos, o que é bom a gente ter um networking formado com todos os alunos, a gente faz isso a cada turma. Então assim, vocês vão sugerir o que vocês querem para a última aula. Dentro de um conteúdo que a gente consiga fazer em 2 horas, 2 horas e pouco, a gente se reúne através de uma forma online e vamos ver qual vai ser o último conteúdo. Isso é um extra, porque às vezes você quer aprender algo que não tem nesse curso e não tem nenhum curso que você possa ver no mercado. E isso pode fazer com que você fique insatisfeito. Fala, puta, eu fiz o curso, aprendi um monte de coisa, mas não sei até hoje fazer isso especificamente. Como eu não sei a dificuldade que todos vocês passam, então essa é a oportunidade correta para vocês conseguirem tirar essa dúvida. Claro que só vai poder opinar, né, tipo nessa questão. Também, inclusive, essa é a última aula daqui praticamente 15 dias só. Você gravar todos os dias os vídeos, completar as 20 horas, cerca de 1 hora e meia, 1 hora de vídeo. Eu não tenho um tempo específico por aula. Eu posso demorar 3 horas numa aula, pode ser uma aula de 40 minutos. Dependendo se eu conseguir passar o conteúdo que eu preciso e dentro dos 20 horas. Se eu conseguir passar antes, com certeza o tempo que sobrar é extra para vocês. Vocês vão ganhar mais conteúdo. Então, assim, eu já fiz uma estimativa, já dei esse curso anteriormente. É 20 horas geralmente que a gente realmente utiliza para esse curso, explicando com calma, tranquilamente, dando um suporte também para deixar bem claro. Mas tudo que faltar a gente completa com alguma informação a mais. Falta não, né? O que sobrar de horas. E, e assim, para também ter um suporte a dúvidas do curso que a gente vai oferecer o suporte a dúvidas, também tem que estar matriculado, ter feito o pagamento da matrícula para ter suporte a dúvidas dessa aula, inclusive, porque essa aula ela é aberta para todos e ela vai ensinar, né, um conceito, uma parte básica da lógica de programação ABAP para a gente começar a sair, né, do zero do debug e começar a avançar um pouquinho. Mas eu não vou responder dúvidas para quem só está fazendo a aula, falar, tá ok, não quero fazer o curso nesse momento, ou não gostei do formato, não acho essencial para mim. Então, assim, quem não se familiarizar com o curso, faz o curso, mas também não tem o suporte. Quem fizer matrícula a partir de amanhã, pode já perguntar, inclusive, dessa aula. Fala, puta, eu não entendi isso direito e tal. Esse suporte a gente tenta fazer assim, né? Fazer uma. Não é um suporte limitado, eu não vou responder dúvidas o dia inteiro. Tenho o meu trabalho das 8 às 5, então eu tô fora de casa das 6 da manhã até as 6 da tarde, geralmente para me locomover. Nesse período eu posso não responder ninguém, mas sempre depois desse horário eu chego em casa, tiro dúvidas, converso com o pessoal, às vezes eu ligo para alguém quando é uma coisa mais técnica, assim. Esse suporte vocês vão ter sem problema. Eu nunca, até hoje, não teve nenhuma reclamação de alguém que falou, eu fiz o curso, não tive nenhum suporte, o cara não falou nada, não deu uma explicação. Inclusive, às vezes eu faço vídeos para explicar alguma dúvida de alguém. Porque às vezes a dúvida é tão legal, o cara, puta, eu não entendi isso, eu acho uma dúvida legal. Então eu gravo um vídeo de 20 minutos falando sobre aquela dúvida do cara e mando para todo mundo. Porque às vezes é uma dúvida que não era de todo mundo, mas pode vir a ser um conteúdo a mais para as pessoas, certo? Então, queria me desculpar primeiramente que eu tô com uma voz um pouco estranha. Se eu der uma pausada é porque eu tô com a garganta muito ruim. Esse vídeo ele justamente está atrasado desde semana passada porque eu tava com uma gripe horrível. Creio que muita gente também tá com essa mudança de tempo repentina. Então se eu parar de falar um segundo eu tô bebendo uma água para minha voz sair e espero que ela não comece a falhar de novo.
que é o que foi o motivo de não ter sido gravado as aulas antes. Mas estou melhorando já, então acho que vai dar para gravar agora sem nenhum problema. É, outra coisa, gente, a última coisa, na verdade, antes de começar, eu quero ser amigo de todos vocês, tá? Não tenho restrição nenhuma de conversar, de trocar ideia, de se encontrar. Então, assim, que vocês venham a fazer parte do networking, as treinamentos, que na verdade a gente tem até um grupo no Facebook que a gente chama de amigos e alunos dos treinamentos. Então, assim, procuramos manter uma amizade, uma boa relação com todos os nossos alunos e fazer o possível para que eles cresçam. Não temos a intenção de, de diminuir a capacidade de ninguém, obviamente, só de aumentar. E principalmente para algumas pessoas, já deixando de novo, né? Eu sempre falo isso em algum vídeo meu online, os nossos cursos têm um diferencial de preço abaixo do mercado, porque eu não tenho uma consultoria, né, uma escola grande de treinamento. Os cursos geralmente o CEO da empresa sou eu, o instrutor sou eu, tem o Richard que é também outro instrutor de ABAP, me ajuda muito, mas assim, geralmente somos nós dois que cuidamos de tudo na empresa. Então assim, o valor baixo é porque a gente não consegue dar o foco. Não, foco não, foco a gente consegue até. Mas assim, a gente não consegue trabalhar só com a empresa. É uma coisa que a gente faz como hobby, é um trabalho que a gente gosta de fazer, né? De instruir, por mais que não sejamos formados em nada. Eu sou formado em informática, o meu amigo também, meu sócio também, e a gente não tem nenhuma didática treinada, né, para dar o vídeo. Essa já é a 18ª turma agora que a gente está fazendo. É, a 15ª de ABAP e de funcional com ABAP, no total dão 18 cursos que a gente já deu. Então, assim, é uma grade de cursos bastante grande até. E claro que a gente aprendeu um pouco nesse tempo, mas é um curso bastante. Se eu falar caseiro, fica uma coisa meio parecendo dando uma má qualidade. Mas não, é uma coisa realmente caseira. A gente não tá. Não tem. Ainda não chegamos ao patamar de ter uma plataforma só para isso. Mas um dia a gente chega lá, né? Espero. Então vamos lá, gente. Embora a relutância de vocês com a parte de aprender, tô falando do que eu sei, tá, gente? Eu não conheço a maioria de vocês, mas a relutância de aprender o código, a primeira coisa que a gente vai ver agora é um códigozinho bonitinho aqui. Tem a nossa apostila. Se vocês não tiverem a apostila, uma das apostilas desse curso, né? Essa é a apostila dessa semana aqui. E essa apostila é gratuita. Eu já disponibilizo ela há alguns meses aí para todo mundo. Ela foi feita em 2012, eu acho. Faz um tempinho que eu tenho ela. Resolvi passar para todo mundo. Ela é uma apostila patenteada, tá, gente? Eu deixo aqui embaixo só o nome aqui, mas se forem repassar por alguém, por favor, por muita gentileza, peço que não coloquem o nome de alguém como se fosse o autor da apostila, porque esse foi um trabalho bem chato que eu tive para fazer. Olha tanta flechinha que tem aqui, cada descriçãozinha. Então, assim, não me incomodo disso aqui ser repassado para o mercado inteiro. Isso aqui é bom a pessoa ter como auxílio para a parte técnica. Ela é bem explicativa e tal. Porém, gosto que se mantenha, claro, a logomarca, né? Logomarca não, né? Nem coloquei essa apostila aqui, na verdade. A de vocês deve ser diferente, eu editei. Mas a apostila original que eu fiz, essa daqui foi a primeira que eu fiz. Você vê, não tem nada, só tem meu nome, consultora BAP, e aqui em cima SAP Debugger. Enfim, na época as treinamentos nem existia ainda. Eu já dava treinamento, mas não é pela empresa. Então vamos lá. Só para provar para vocês que eu já tinha feito aqui ó, a videoaula anterior, né? Já tinha explicado tudo isso. Estou reexplicando. Haja paciência para trabalhar, refazer uma coisa de 40 minutos de novo. Mas isso acontece também, gente. Pode acontecer, sei lá, dar um erro no computador, o vídeo está sendo gravado, eu perco o vídeo inteiro. E foi o que aconteceu aqui. E nunca aconteceu antes, mas aconteceu hoje. Então, se acontecer isso, relaxem. O vídeo vai ser gravado, nem que sair 11 horas da noite o vídeo, a gente não vai dar uma desculpa e não gravar o vídeo. A gente sempre vai fazer o vídeo sair no dia, segunda a quinta-feira. O SAP cair também é uma coisa bastante normal, que aqui a minha internet oscila um pouco. Então, se ele cair, o que eu vou fazer? Eu pauso o vídeo e automaticamente volto já com a tela do SAP aberta onde estava, para não ficar entrando no ambiente, mostrando para vocês assim, tipo, só vou deixar, eu pauso o vídeo, volto. Então, se vocês verem que do nada troca vem uma tela, eu paro de falar, falo caiu, vou voltar, volto, a gente volta onde parou, pra gente não ficar alongando muito. Eu estou explicando bastante sobre o curso, porque eu quero que vocês que estão fazendo o curso a primeira instância gratuito vejam como funciona agora
A partir de agora a gente vai voltar para essa parte aqui, né? Eu vou voltar, né? Vocês ainda não viram, deveriam ter visto, mas não viram. Que a gente estava falando, eu estava falando de variável no vídeo anterior. Eu tô brincando bastante com isso porque realmente me deu uma tristeza muito grande. E eu tinha mencionado no vídeo anterior também, sou uma pessoa muito bem-humorada. Gosto de brincar dentro do possível. Vou fazer isso em todos os vídeos. Eu não gosto de ser uma coisa muito séria. Não sou uma pessoa de cara fechada, de mal-humorada, então gosto de passar isso mesmo se for no vídeo pra vocês. Quem me conhece já viu como eu sou, quem não me conhece está conhecendo como se estivesse me vendo numa sala presencial ou conversando comigo em qualquer lugar. Então, ó, nosso conteúdo da aula de hoje é esse daqui, certo? Esse carinha aqui, ó, especificamente só esse, ranges, a gente não vai ver hoje, porque eu tenho que criar um exemplo para vocês de como utilizar ele. Ele tá dentro dessa grade, tanto que na apostila aqui, ó, ele até aparece aqui, ó, que é o range, mas para não confundir vocês, eu vou explicar ele, mas em uma outra oportunidade a gente vai ter um código maior para explicar. Hoje é só a introdução à lógica. Essa introdução é o que o próprio nome já diz, é bem introdutório, embora eu tente detalhar o máximo que eu puder, mas eu não vou ficar falando sobre como o SAP funciona no geral, tecnicamente, não posso, porque não é um curso de ABAP. Só que vocês vão ter que aprender pelo menos, no mínimo, esses operadores aqui, esses objetos, para entender um pouco mais de como funciona o debug. Esse aqui é só um tipo de é o objeto do objeto, mas esses objetos aqui em cima vocês vão ter que aprender, independente da relutância de vocês contra isso ou não. Então, assim, é, não é difícil. Eu vou tentar fazer o mais simples possível a explicação. Tanto que está até aqui já a receitinha de bolo que eu tinha feito anteriormente. Voltando para ela, o que a gente. Por exemplo, a gente tem que fazer uma conta. Vamos começar agora nossa aula falando já tecnicamente. Eu tenho que fazer uma conta e onde eu faço essa conta? Se eu precisar fazer uma conta hoje, eu venho aqui, 2 mais 2, pronto, certo? Já é um programa aqui funcionando, né? A gente não programou nada, mas está funcionando certinho. Então eu faço uma conta aqui, aperto o botãozinho e dá o resultado. Isso é a minha interação de usuário com a máquina. Da mesma forma que a gente vê com os usuários de SAP, como nós, ABAPs e funcionais, fazemos a programação para eles, eles imputam os dados e recebem o resultado, ou vários resultados, dependendo do que o programa for. Então, se eu quisesse fazer realmente essa conta aqui, eu só faria isso e dar o resultado. Num conceito escrito, seria isso daqui, certo? Então, desculpe, o que seria uma conta dentro da programação? Como se comportaria uma conta? E por que a gente está começando a falar de conta? Porque a conta é o jeito mais fácil de explicar o que é uma variável, certo? Por quê? Na programação eu não posso colocar um valor fixo. Não faz sentido eu criar um programa para fazer uma conta de 2 mais 2. O ideal seria eu ter um programa onde eu pudesse, certo? Então esse formato aqui seria o ideal para fazer um programa. Eu imputo o dado que eu quiser, o segundo dado que eu quiser, e ele me retorna o resultado. Então isso a gente está começando a falar de programação. Isso aqui seria um caderno. Então a gente não vai fazer no caderno. Essa é a minha lousa, tá, gente? Eu vou usar isso durante o curso inteiro. É a única forma que eu tenho de mostrar para vocês alguma coisa escrita. Então, assim, se eu colocasse aqui 10, 10, o programa retornaria 20, certo? Então, isso seria já um conceito um pouco dentro da lógica. Porém, a gente não tem como criar, não é assim que a gente vai fazer no ABAP. Não é um colchete, colchete, colchete. Isso aqui é só para falar que a variável é como se fosse uma caixinha. Que lá em meados de 2008, quando eu comecei a brincar com a BAP, foi o conceito que eu consegui decorar fácil, que é a variável, uma caixinha. Por que uma caixinha? Porque você coloca o que você quiser dentro dessa caixa. Seja um valor, seja uma letra, um símbolo, seja o que for. Então, isso aqui é a caixinha minha, que eu coloco o valor e tem o resultado. Aí, esquecendo essa parte, vamos agora colocar um nome para a caixinha. Por quê?
como tudo no mundo, tem que ter um nome. As variáveis também tem que ter um nome. A caixinha não pode se chamar colchete assim, não existe isso. Então, vou colocar o nome de valor 1 para a primeira variável, mais valor 2, que é igual ao resultado. Então, o nome da variável resultado é resultado, o nome da variável 2 é valor 2, o nome da variável 1 é valor 1, certo? Aí a gente começou a falar um pouco mais de como funciona na lógica de programação. Seria o conceito mais correto. A gente tem que criar uma variável e nomeá-la para fazer uma operação, mas ainda esse conceito está errado. Por quê? Isso também seria a gente fazer uma conta no papel, porque na programação, correto, seria assim, onde valor 1 mais valor 2 é igual a resultado. Ou, num conceito mais correto ainda, resultado igual valor 1 mais valor 2. Certo? Então, esse é o conceito em lógica que a gente tem que fazer uma operação. Isso para tudo no ABAP. Não posso falar de todas as linguagens, sei que a maioria se comporta assim também, mas a gente sempre coloca o que recebe na esquerda e o que vai ser recebido. Desculpa, o lugar onde eu vou receber fica na esquerda e o que eu vou colocar fica na direita. Então, assim, eu passo da direita para a esquerda, sempre nesse formato. Por mais que na variável resultado eu fosse colocar um valor, um nome, por exemplo. Então eu passo o nome para variável, certo? E aqui eu colocaria o nome da variável de nome. Então, essa variável a gente está fazendo no conceito teórico, puramente teórico. E isso daqui ainda não é a programação. Mas vocês já começam a ter a ideia de que para fazer qualquer coisa eu tenho que ter algum lugar para colocar. Ou seja, um exemplo que eu dei até no curso de sábado. Eu preciso beber água. Qual a primeira coisa que eu faço? Alguns responderam: eu pego um copo. Sim, o copo, no caso aqui, é a nossa variável. E a água seria o nome aqui. Então eu coloco a água no copo e bebo água, certo? Então, assim, para fazer algo, eu tenho que ter uma mesa de trabalho para isso. Se eu quero colocar o copo numa mesa, eu tenho que ter a mesa. Não posso colocar o copo numa mesa invisível. Então, as variáveis a gente tem que criar para receber valores indeterminados. A gente pode receber por qualquer coisa que a gente precisar. A lógica, na verdade, depende de cada programa, não tem uma lógica específica que a gente tem que seguir. Mas além da variável, desculpem, eu vou parar de pedir desculpa porque eu vou tossir bastante ainda. Minha garganta ainda tá bem ruim. Peço realmente muita desculpa por isso. É que se eu esperar melhorar, eu não vou gravar o vídeo nunca para vocês. Então, além de a variável ter que ter um nome, que está aqui, são as três coisinhas, ela tem que ter três opções para ser criada, três condições para ser criada: um formato ou tipo, um tamanho e um nome. O nome a gente já sabe, a gente coloca o nome que a gente quiser aqui. A variável não depende de um nome específico. A gente chama a variável de acordo com o que ela vai receber. No caso, eu vou receber um nome, então eu vou colocar nome 1. Caso eu vou receber mais um nome, eu teria assim, variável. Então, teria duas variáveis, uma recebe meu primeiro nome, outra o sobrenome, certo? Então, as variáveis não podem ter nomes iguais, obviamente, não faz sentido ter nomes iguais, e assim por diante. Esses nomes sou eu que defino. Eu poderia colocar também aqui var 1 ou var 2. Por que var? Lembra variável. Isso em algumas linguagens de programação até acho que colocam bastante var de nome de variável. E no SAP, um conceito mais correto seria colocar um v underline antes, que indica que é uma variável. Isso é apenas o workbook. Você sabe que cliente tem vários workbooks. Então, v underline vamos dizer que é quase um padrão. Embora tem cliente que coloca GV, coloca VG, isso daí cada lugar de um jeito. Mas se fosse para criar no SAP, a variável seria v underline nome e aí coloca o valor que eu quiser. Mas eu estou falando só desse ponto por enquanto, do nome a ser definido por programador. Então o nome a gente colocou. Agora eu tenho que colocar um tamanho, certo? Como que eu vou criar uma variável sendo que eu não tenho tamanho para ela? A variável não pode ser infinita.
Se ela for infinita, ela é string, que é um tipo de variável que a gente vai ver já já. Então, eu tenho que ter um tamanho e um formato ou tipo para ela. Fala formato num conceito geral, tipo que a gente fala dentro do ABAP. Então, essa regrinha aqui é só para criar a nossa querida variável. Agora, vamos para o código para ver como isso tudo funciona. Pronto. Estamos aqui no código, o sapo tinha caído, conforme eu falei para vocês, já voltei aqui. Então aqui, nesse ponto, a gente tem as variáveis sendo criadas já na sintaxe, no SAP. Temos alguns tipos de variável, como vocês já devem até imaginar, porque a gente geralmente recebe especificação funcional com o cara falando: ah, esse campo é numérico, esse campo é char, esse campo é isso. Alguns já têm esse conhecimento, a gente vai continuar nesse conhecimento. Então assim, aqui eu listei algumas variáveis mais utilizadas entre C, N, P, D, T, F, I e string, certo? Coloquei uma descriçãozinha aqui bem básica, só para vocês identificarem. A variável de puxar é a variável, é a mesma que está aqui embaixo. Ó, ela recebe letras, números e símbolos. É uma variável que aceita para estar escrito aqui. Então assim, você limita o tamanho e é dessa forma que a gente faz, chamando a sintaxe data, dois pontos, v var. Isso aqui é o nome que eu coloquei. Não tem nenhuma regra para criar. Eu poderia ter criado o nome aqui assim, sem problema nenhum. Mas por padrões, para identificar o que eu fiz, eu criei vvar1, tamanho 10, tipo char, e ela pode receber a configuração de 10 posições de qualquer valor. Claro que se eu preencher assim, vão ficar 9 espaços vazios, porque ela tem tamanho 10, certo? Essa é a configuração da variável char. Se você utilizar todos os espaços, ela preenche tudo. Se ultrapassar, né? Se eu fizer assim, ó, aqui teria 10, aí esse 1 é um 11. Esse 1 seria cortado, não dá erro. Então a variável ela teria só até aqui. O 1 ficaria fora porque ela tem tamanho 10. Se eu quisesse que ela recebesse 1, eu venho aqui e mudo para 11, certo? Então, isso é um jeito é um dos jeitos de criar variável, tem vários. Coloquei até aqui embaixo um próximo, mas tem mais exemplos ainda. Não posso listar todos para vocês porque seria meio difícil listar todos os exemplos possíveis. Enfim, a variável char recebe essa configuração. E, como você já sabe, a variável é uma caixinha onde a gente guarda informações. Isso apenas internamente no código. A variável não necessariamente é um campo do usuário, é um campo do ABAP. A gente usa isso apenas internamente. Ninguém vê isso em nenhum lugar, a não ser que eu pegue daqui e jogue para algum lugar visível. Mas isso aqui, por exemplo, tem nada a ver com LV, não tem nada a ver com tela de seleção. Isso é só uma caixa interna, lógica, onde eu coloco, atribuo valores que eu precisar. Por exemplo, preciso fazer uma conta. Eu vou fazer. Isso seria minha sintaxe de conta, certo? Conforme eu disse para vocês, tá aqui, ó, as variáveis dos operadores que vão ser somados e o que recebe. Então, para fazer uma conta, eu jamais poderia fazer aqui no código nem isso não existe, certo? Então, a sintaxe correta seria essa e vocês vão ver bastante. Dá para usar várias variáveis, dá para fazer parênteses, é um operador matemático como qualquer outra conta. Então, vou apagar isso daqui, vou voltar lá para cima. Além da variável char, tem a numérica, que tem a configuração de ter todos os campos com zero. Se ela está vazia, ela é assim, ó. Essa variável, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a variável n estiver vazia, ela tem exatamente essa configuração, onde zero representa nada. E se eu tiver um 1 aqui, o único valor que conta é esse 1000. Esse que está aqui do lado não é. Opa! Isso que está aqui do lado não é nada. Agora, se eu colocar um aqui na frente, aí sim. Agora eu tenho um valor que é considerado um valor não nulo, né? Um valor não zero. Então a variável numérica zerada é igual a zero, né? Zerada, até ficou estranho falar zerada. A variável limpa, ela tem o valor zero. Essa configuração a gente usa bastante para atribuir documento, material, tudo que a gente pedido de compra, essas coisas, tudo que a gente tem no SAP em tabelas
que é sequencial, né, número 1, 2, 3, geralmente é numérico, porque ele pega as casas que estão restando, as 8, 20, 30 casas, coloca zero para ficar o contador. Isso é um formato do SAP, não tenho nem por que entrar muito no detalhe, mas é assim que a variável numérica funciona. Então tem a descriçãozinha aqui, ó, tipo numérico, aceita apenas números inteiros, certo? É uma outra coisa. Além de ela ser uma variável que fica com valor zerado, ela só aceita número inteiro. Não dá para fazer isso aqui. 1.2. Então a variável numérica, você passa o número inteiro de tamanho que vocês precisarem. Pode colocar aqui, ó. Se quiser colocar 1000 aqui, pode colocar, certo? Então basicamente é isso. Agora a variável para fazer uma conta de verdade, né, uma conta com valores decimais, é a variável tipo P. E onde eu indico também o número de casas decimais. Eu coloco, ó, variável vvar3, tamanho 10, tipo P, que é de valor, e vai ser duas casas decimais. Aqui eu não ocupei os 10 espaços, né? Estou ocupando só 3, mas as casas decimais estão aqui. Então ela vai receber e vai ficar nessa configuração. E no SAP, internamente a gente não tem vírgula, tá? É sempre ponto, dentro do código é sempre ponto. A gente pode mostrar uma vírgula dentro de algum relatório LV, de uma DANF, alguma coisa, mas a gente entende no código que é ponto porque o SAP não aceita se colocar vírgula. Tanto que, ó, se eu ativar aqui, teve uma hora que ele... Não vai dar um erro que agora foi na constante, mas enfim. Se eu tentar passar esse valor, vai dar um dump aí, porque ele não vai receber esse valor como valor de valor mesmo. Ele vai receber como um string que ele não entende. A variável tipo D é a variável de data. A variável internamente, via debug, ela tem esse formato, né? O ano, mês e dia. Não tem os pontos, mas existe uma rotina de conversão, que alguns já devem conhecer. A gente vai ver sobre isso também nesse curso. Não está na grade, mas tem alguns conteúdos surpresa que eu vou passar para vocês. Vocês vão gostar bastante desses conteúdos. Então, assim, a exibição desse campo vai ser nesse formato, por exemplo. Ó, hoje é dia 10 de 9 de 2016, certo? E dentro do SAP, se a variável for tipo D, o formato dela é isso aqui, ó, certo? E também tem 8 caracteres, e nela a gente não coloca tamanho, porque a data só tem um tamanho, certo? A mesma configuração se dá para variável tipo hora. Ela tem esse formato, né, 13, 28, 19 segundos, e lá no SAP ela mostra assim. E essa rotina de conversão também. Sem muito segredo, também não colocamos tamanho. Temos a variável tipo inteiro. Opa, a float está primeiro, eu vi inteiro aqui. Variável float, que para explicar num jeito mais fácil, é mais fácil fazer isso aqui, ó. Para não ficar falando de nada exponencial e para não confundir ninguém, ó. Sabe quando uma conta dá casa decimais a mais do que pode exibir e aparece esse negocinho aqui? Para falar bem negocinho para ficar. A gente vê pouco isso, né? A gente não tá mais na faculdade fazendo contas de física e cálculo 3, 2 para ver isso. Mas quando um valor vai dar várias casas decimais e vai ultrapassar o limite, a gente chama de variável float. Então, essa variável tem esse formato aqui. A gente pode fazer uma conta muito grande e pegar várias casas decimais, várias casas que tiver. Então, assim, principalmente para campo moeda, a gente usa float. É bem pouco, é bem raro utilizar float, mas é uma variável que tem essa configuração aqui, certo? E a variável tipo i, ela tem aceita números inteiros, só que ela não tem tamanho. Ela vai crescendo. Muito utilizada para contadores. 1, 2, 3, 4, ela vai crescendo. Tem um limite aí. Eu falei que não tem limite, mentira. Acho que tem um limite sim. Mas eu não lembro no momento qual é o limite dela. Eu sei que é bem grande o tamanho dela. Dá pra colocar muito contador aí dentro antes dela chegar no limite dela. É como se fosse uma string, né, com a variável ilimitada para números inteiros. Não façam contas com essa variável, porque essa variável não é feita para isso. E a variável string, ela tem um tamanho ilimitado. Tanto que eu estou dando um exemplo dela aqui, ó. Esse é um tamanho grande, eu não coloquei nada aqui, né? Tá sem, na string a gente não especifica tamanho. A variável string pode ter 3.000 casas, 4.000 casas, 5.000 casas, depende do que a gente mover para ela. Muito utilizada na chave de nota fiscal, na parte de PI, que tem um monte de chaves gigantescas e tudo mais. Então a variável string a gente só usa quando realmente o campo for ser gigantesco. Caminho de arquivo também, né? Quando a gente seleciona clica no match code para selecionar uma pasta, é uma string que recebe aquele valor, porque a pasta pode ter tantas pastas que tiverem, né? Então quando a gente não sabe o tamanho
que o usuário vai usar aquela informação, a gente coloca string. Aí ela vem com um tamanho ilimitado, certo? Então, esses são os tipos de variáveis que a gente tem. Além disso, eu coloquei aqui um exemplo, ó, é a mesma coisa que está aqui em cima, ó, só que é uma forma diferente de fazer. vvar9, que é a mesma coisa que a vvar1, type C, length 10. Eu só tiro aqui o 10 por length, só isso. Então, se vocês verem essa configuração também, ó, tanto que são iguais a CNP aqui, ó, CNP são as mesmas variáveis, certo? Só para deixar para vocês, tem algumas outras formas de fazer as coisas no SAP também. Infelizmente, o SAP não é uma ferramenta que tem tudo de uma forma só de fazer. Tem acho que 5, 6 formas, ou até mais às vezes, de fazer a mesma coisa. Bom, então de variável, acho que é isso. É, sem a gente ter alguns códigos para utilizar a variável e debugar, vocês realmente podem ficar com dúvidas, tá? Os tipos de variável, como elas se comportam, é importantíssimo a gente ter esse conhecimento para a gente, no futuro do curso, aqui nas próximas aulas, sabermos que quando vê uma variável tipo C, a gente sabe que ela só recebe números, letras e símbolos. Só não, recebe tudo, né? A variável tipo E, então assim, a gente vai fazer algumas configurações com essas variáveis em outras aulas, que vai ter bastante exercício para a gente fazer também. Então assim, eu estou apresentando para vocês os tipos mais comuns e não se apeguem e se falar, tá, mas o que eu faço com a variável tipo T, por exemplo? Onde eu uso ela? A gente vai utilizar todas, dentro de exemplos reais para a gente entender melhor, certo? Por enquanto eu preciso explicar para vocês isso, para vocês entenderem o que é uma variável e a sintaxe dela, que é esse data dois pontos, type, algum objeto. Também podem ter variáveis baseadas em elementos de dados, que aí é numa outra aula que a gente vai falar sobre isso. Outros tipos de declaração a gente vai ver também na aula, tá? Então, assim, essa é a parte básica para a gente sair do zero, mas a gente vai acrescentar cada vez mais conteúdo, inclusive para esses mesmos códigos que a gente está vendo aqui agora, certo? Então, sabemos que variável é uma caixinha que tem um formato, um tamanho e um nome, que eu posso colocar com limitação, que eu mesmo vou colocar também, valores variáveis. Posso trocar o valor, a variável pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, ela vai trocando, a gente pode utilizar ela para várias coisas, certo? Por exemplo, se eu criasse uma variável vmatinr, ela poderia ter o material 1, material 2, material 3 e assim por diante, na mesma variável. Não todos ao mesmo tempo, né? A variável só recebe um valor de cada vez. Se eu colocar um valor novo, ela apaga o valor antigo e coloca o valor novo, certo? Nesse mesmo conceito de variável, mesmo conceito não, né? Na mesma forma, praticamente se declarar, mas num conceito completamente diferente, temos a constante. O que é a constante? Todo mundo já ouviu alguma vez a palavra hardcode. Falar, ah, não pode fazer hardcode, tem que fazer via a tabela. Agora não me vem na cabeça o nome da tabela de configuração, da tabela de cadastro do SAP. Ah, tvarv, lembrei. Ah, faz via tvarv. Por quê? Para não ficar fixo no código um tipo de centro, por exemplo. A gente faz a tvarv. Da mesma forma, mesmo que eu vá fazer isso fixo no programa, eu não posso utilizar só literal. O que é literal? Literal é isso aqui, ó. Eu coloco entre aspas um valor e eu atribuo qualquer coisa. Só que isso aqui é um valor fixo. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui nessa variável var8 aqui, o nome, meu nome. E se eu quisesse trocar o nome uma hora? Eu teria que entrar no código e trocar isso daqui, certo? Mas se eu tivesse, por exemplo, sei lá, várias variáveis que tivesse essa atribuição, a mesma atribuição. Aí eu teria que vir em cada uma delas, apagar e colocar, certo? Por quê? Estou passando um hardcode, que chamamos de literal, certo? Isso é o hardcode. Agora, a forma correta de fazer é, se eu vou utilizar essa configuração, então eu crio uma constante, que eu chamei de cvar1, que ela tem tamanho 10, também é tipo C, só que ela tem um valor definido e sempre vai ser esse valor. Porque caso eu tenha vários objetos que utilizem essa constante, eu venho aqui no valor dela, altero, lá. Aí, onde está recebendo isso, ele vai alterar também. É um trabalho menor. E a melhor forma de explicar que tem é mostrando dessa forma, porque eu posso ter realmente, por exemplo, a gente tem muito em nível de hardcode constante, os famosos, vou colocar, queria até mais uma aqui, ó.
um CX. O que é o X? É um flag. Vou fazer uma brincadeirinha. Vocês são funcionários, vocês entendem bem de flag. Brincadeira, gente. Não fiquem bravos comigo. Só uma piada para descontrair um pouco. Então, assim, é um flag. A gente também tem muito flag no SAP, né? Vai ser o LV Grid, vai ser com zebra, que é aquela listrinha. Eu vou colocar coluna tal. Então, a gente vai marcando flag para fazer aquilo funcionar. Mas digamos que eu tenho esse CX, esse flag, em várias configurações e eu não quero mais. Eu quero desabilitar tudo de uma vez. Eu venho aqui, apago. Ao invés de ficar entrando em cada uma delas e apagando o X que está entre isso aqui. Então, assim, a constante é uma forma de ter uma informação fixa que eu posso mudar em um único lugar e refletir em todo o cenário que eu utilizei. Quem vai utilizar, quem vai configurar como fazer isso sou eu mesmo. Então, assim, também, ó, seguindo aqui os conceitos, eu criei uma constante de cada tipo, seguindo o mesmo esquema da variável. Eu não vou nem explicar de novo o que é cada um deles, só que a única diferença que tem é que eu coloco uma sintaxe value e coloco o valor que ela vai ser. Claro que esse tamanho aqui tem que condizer com esse tamanho aqui, certo? Eu não posso criar uma constante tamanho 10 e colocar aqui tipo um caractere. A constante tem que ter o mesmo tamanho do que está escrito na literal. Então, ó, coloquei até Alexandre 1 aqui, porque meu nome tem 9 letras, eu coloquei 1, aqui C1, aqui ó, também 10, aqui já estaria errado. Deu certo, mas tá errado. Tá, o código tá assim, eu teria que ocupar as casas decimais. Inclusive colocar um valor fixo é bem difícil, tá? Isso aqui eu só coloquei como exemplo, nunca nem utilizei isso daqui, não sei nem se isso conceitualmente está certo. Mas o código, não sei se vocês têm esse conhecimento, tá ativando. Então, a gente pode falar que esse objeto aqui está com a sintaxe correta, porém, logicamente está errado. Então, constante é só uma forma fixa de nomear um objeto que vai ter um valor dentro, certo? Então, de variável e constante é isso. Espero que vocês tenham até então acompanhado, que não estejam tão, vixe, e agora? Ferrou. Então, assim, aprendemos isso. Desculpem, a minha garganta está ficando cada vez pior. Eu espero que amanhã eu tenha voz para gravar aula para vocês, mas acho que sim. E se alguém tiver qualquer dúvida em relação a esses dois pontos, principalmente esses dois pontos da variável e da constante, já me encaminha os alunos matriculados, só para deixar claro, já me encaminha essa dúvida, falando, puta, não entendi ainda, cara, me dá mais um exemplo de variável, não preciso clarear a cabeça. Me falem, por quê? Entender esse conceito, eu sempre pego no pé de todo mundo, entender esse conceito de variável é essencial para entender até esse daqui, ó, uma tabela interna. E o resto. Por quê? Tudo isso é evolutivo. A variável, não que ela faça parte da tabela interna, mas a tabela interna é um conjunto de variáveis. Então, entender uma variável é importantíssimo, certo? Vamos passar agora para a segunda parte, que é a tabela interna. Bom, essa vai ser um pouco mais fácil de explicar para vocês que são funcionais, porque vocês veem tabela o tempo todo, né? Tabela NC16, SC16N, como vocês gostarem de utilizar. Então, o que é uma tabela? A tabela é o banco de dados, não vou entrar nesse detalhe, mas é onde as informações do SAP ficam gravadas, todos sabemos disso, certo? Mas para eu importar os dados de uma tabela, que a gente chama de tabela transparente, né? Tabela da SE11, da SE16, SE16N, afins, tabela do banco de dados mesmo, do MySQL, do Oracle, a gente tem que importar isso no nosso programa dentro de uma tabela que chamamos de lógica, ou temporária, ou no SAP, que a gente costuma falar mais, tabela interna, conforme está descrito aqui. E o que a tabela interna tem? Se eu criar assim, data, tabela, por causa de tabela interna, né, também é uma nomenclatura, type table of, que é a sintaxe para criar uma tabela, Mara. O que é a Mara? A Mara é a tabela, se eu clicar duas vezes aqui, é a tabela de materiais. Não acho que eu tenho alguma fixação pela Mara, tá? Eu não tenho. Para mim a Mara tanto faz. É só uma tabela que realmente todo mundo conhece. Mas se eu fizer essa declaração, eu não estou colocando nenhuma informação de dado aqui dentro ainda. Eu estou só criando o objeto que está vazio. Ele só contém a configuração todos esses 230 campos da Mara. Então, declarei uma tabela interna baseada na minha tabela transparente e a partir desse momento ela existe. E aí eu posso fazer uma seleção,
que não está dentro dessa aula, está na próxima aula. A gente vai trabalhar com Select já para começar a debugar, né? Nessa aula a gente tem um debug muito rápido, porque a gente vai falar mais dos objetos. Na próxima aula a gente realmente começa a debugar cada objeto que a gente fizer, já construindo uma lógica, entendendo como fazer a lógica e como debugar a lógica, que é a melhor forma que vocês têm para aprender o curso. Então, criei uma tabela interna baseada na minha tabela Mara. Então ela é vazia, não tem linha nenhuma ainda, mas ela tem a mesma configuração da Mara. Essa daqui por enquanto deixa, essa é com header line, já explico para vocês que é o header line. Desculpa, gente. Espero que vocês não peguem gripe aí do áudio. Mentira, brincadeira. E a tabela interna, eu não tenho muito o que explicar sobre ela. O conceito mais fácil de se entender ela é um espelho da tabela do banco de dados. Eu posso, inclusive, definir quais campos eu quero colocar na minha tabela interna. Não é essa sintaxe. A gente vai fazer isso junto também, que a gente vai criar um types e vou colocar, por exemplo, 3 campos da tabela transparente na minha tabela interna. E a minha tabela interna eu alimento através de um select. Como muitos já conhecem, já viram select. Também posso acrescentar dados eu mesmo, né? Eu colocando um dado, eu vou preenchendo gradualmente os dados nela e vou appendando, a gente fala appendar, na tabela interna e aí sim gravo no banco de dados. Então essa configuração não tem uma forma única de fazer. Eu posso fazer um select, posso imputar os dados manualmente, posso fazer o programa ser construído, enfim. Aí é de acordo com a lógica que você vai utilizar. Mas a tabela interna é a única forma que a gente tem acessar o banco de dados. Eu não posso, por exemplo, se alguém já viu o Oracle aí, não sei. Pelo que eu sei no Oracle, no PLSQL você consegue acessar diretamente o banco, né? Você já faz alteração na tabela do banco. No SAP, você consegue também alterar o banco de dados, mas você primeiro tem que ter uma tabela interna para colocar as informações, trabalhar essas informações e depois devolver. É como se você pegasse uma tabela do banco de dados, fizesse o espelho, né, tirasse a cópia dela temporariamente do que você precisa, né, através dos filtros e tudo mais, trabalhasse com os dados e devolve ou acrescenta ou até elimina. Mas tudo para a gente fazer com a tabela transparente da SE11, C16 e C16N e outras transações que tem a ver com tabela, a gente tem que ter uma tabela interna, certo? Hoje a gente não vai trabalhar com os dados dentro dela, a gente não vai ver isso funcionando, mas fica aí escrito para vocês o que é a tabela interna. Tem várias formas de declarar a tabela interna também, uma delas inclusive é essa daqui, que eu já vou explicar essas duas partes tem a ver, essas duas coisinhas aqui. Então assim, na aula de amanhã a gente já vai alimentar uma tabela via select e vai entender como funciona cada campinho lá do debug e tudo mais, que é essa parte um pouco mais abaixo aqui da apostila, que está aqui, ó. Já começamos a interagir com o debug. Por enquanto a gente tá vendo? O select está aqui, ó. Já é a segunda parte da aula, que vai ter leitura da tabela, tudo mais. A gente está, por enquanto, a gente está chegando aqui, certo? Estou seguindo conforme eu falei para vocês, estou seguindo o conceito da apostila, para vocês também não se perderem. Aqui, inclusive, estou até explicando já ó, como que cria uma tabela com poucos campos. Então aqui eu tenho uma tabela com todos os campos, aqui tem uma tabela só com alguns campos. É uma forma de fazer. Amanhã a gente trabalha com esse cara aqui, ó. Esse amanhã ou quando algum aluno quiser fazer o vídeo ou quiser fazer a matrícula. Inclusive, gente, deixa um detalhe para vocês. Vocês chegaram até aqui nesse vídeo, estão assistindo até agora. Eu não tenho nenhum aluno ainda matriculado, tá? Esse é um vídeo demonstrativo e só vai sair o segundo vídeo se alguém decidir de hoje para amanhã, de manhã para depois, efetivar a matrícula. Eu não vou gravar aula amanhã para ninguém, se caso ninguém realmente fizer a matrícula. Aí eu fico esperando o pagamento para gravar as próximas aulas. Ainda assim, seguindo aquela configuração de segunda, terça, quarta, quinta, sexta eu não gravo a aula porque é só 4 aulas por semana mesmo, é a configuração que a gente usa. Minha tosse está piorando um pouquinho. E peço de novo, tô até com vergonha disso, gente. Eu realmente, vocês viram que eu não tava bem para gravar a aula. E tô tentando o máximo que dá aqui pra gente andar com esse curso logo. Porque ele é um curso já que tem mais ou menos umas 3 semanas que eu venho divulgando, tô querendo gravar e acaba sempre acontecendo alguma coisa pra não gravar. Porém, assim, essa aula gratuita eu não tinha um prazo devido ao fato que eu falei, não tenho nenhum aluno matriculado ainda.
Mas a partir de quando tiver um aluno matriculado, o curso não tem, não é adiado, não tem, a não ser assim, se acabar a energia em São Paulo, aí eu não consigo usar o computador. Mesmo se eu tiver internet no celular ainda e o computador com bateria, eu faço. Mas, assim, não existe uma condição que a aula, se for uma caso de muita emergência, tipo, não sei o que pode acontecer, né, gente? Mas assim, a gente não remarca aulas, a gente vai seguindo essa grade certinha quando tem um aluno matriculado. Então, de tabela interna é isso. Ele é um espelho, vou colocar até aqui, ó, um espelho da tabela de banco de dados. Eu realmente não sei se alguém quiser me falar o porquê. Eu juro que eu falo na aula, na próxima aula, para os alunos que eu sei que vai ter gente que vai fazer o curso, tá, gente? Já tem muita gente. O curso vai acontecer amanhã, que já tem gente que vai fazer a matrícula de qualquer forma. Então não se preocupem, não esperem ao que se querer fazer o curso, façam, porque o curso realmente vai acontecer amanhã de qualquer forma. É, mas se alguém conseguir me explicar por que o SAP chama de tabela transparente, desculpa a minha ignorância. Eu sempre falei tabela transparente, mas eu sei que está escrito transparent table lá na descrição da tabela. Mas o porquê de ser transparente eu não faço ideia, porque para mim transparente é algo transparente. Então eu não sei esse conceito. Se alguém quiser me falar o porquê disso, eu juro que eu falo na aula. Sempre tive curiosidade de saber isso. Então assim, essa é a tabela e sabemos o que ela faz a partir de agora. Esses dois conceitos aqui teremos que ter prática para fazer. Não adianta eu explicar para vocês nessa aula, sendo que eu estou apresentando os objetos, e tem algumas coisas para apresentar ainda. Eu falar o que é uma estrutura, que ela é uma linha da tabela interna, sendo que nossa tabela interna não tem linha ainda, certo? Então assim, esses dois caras aqui, ó, especificamente, esses dois conceitos somente na aula que tiver o select, certo? Não estou fazendo um jogo ruim com vocês, tipo, falou que ia ter isso no curso, não vai ter. Elas pertencem à tabela, né? Tipo, tem uma relação a tabela com a estrutura, com a headerline, porém, não dá pra fazer isso sem criar um programa onde a gente consiga debugar para entender esse carinho, certo? Então, assim, para não atrapalhar o conhecimento de vocês, vou pular essa parte, esse código volta amanhã nessa tela, tanto que a gente tem também que eu falei, ó, o range também entra nisso, eu já tinha falado anteriormente, ó, tá até aqui, que o range tem um asterisco aqui, não sei se, desculpem de verdade se eu não falei isso nesse vídeo, eu falei no outro que eu tinha gravado, mas o range também a gente tem que ter um exemplo para fazer. Então esses três, na verdade, esses três conceitos aqui é na próxima aula, onde a gente vai ter um programa que já vai ter tudo isso montado, com rotinas, com lógica, com seleções, para a gente debugar e entender, porque entender o código de verdade é debugando, certo? Então, esses carinhas aqui, eu vou até fazer o seguinte, ó. Amanhã eu volto esse código aqui, para não confundir. Pronto. Temos a tabela interna e ok. Agora, vamos falar de uma outra coisa que é uma variável também e tem a mesma configuração dessa variável aqui em cima. Eu posso fazer a mesma declaração que eu fizer aqui, eu posso fazer nesse carinha aqui. E o que é isso? É a tela de seleção. Vou começar falando da tela de seleção, que select on screen, dois pontos, begin of block b1 with frame, é só para desenhar esse quadradinho aqui em volta. Se eu tirar, inclusive, ó, vou comentar aqui com vocês, vendo que ó, sumiu o quadradinho, certo? Então assim, isso aqui é uma, chamamos de florzinha, mas isso aqui é essencial, senão fica realmente estranho. Então essa sintaxe aqui, eu crio um bloco e coloco um frame. Esse B1 é o nome do bloco, só. E aqui eu encerro o bloco. Então não tem o que explicar sobre isso. É só isso é a BAP e vocês nunca vão debugar isso porque isso é só não vai interessar para vocês. Quero debugar um desenho de tela. Não tem nem como debugar isso, certo? Então, o que interessa para a gente é o parameter e o select options. O que é o parameter? É a variável de tela de interação com o usuário de um valor por vez. Ou seja, aqui ó, eu posso selecionar o material. Não vou pegar o material aqui nem nada, mas assim, posso selecionar apenas um material por vez dentro de um parameter.
acho que todos vocês já conhecem isso, já devem ter visto bastante, tipo, alguns funcionários até falam Parameter Select Options, que já conhecem o conceito. Os que não souberem, é só um nome técnico, né? A gente realmente tem o nome, a sintaxe se chama Parameter, e a outra sintaxe se chama Select Options. Só que o Parameter só serve para pegar um campo de cada vez, certo? Como eu declarei meu campo do tipo mara_matnr, o que eu também posso fazer para variável, tá, gente? Isso vai ser na aula de amanhã, mas assim, já deixando uma dica de que esse type eu posso tirar o tamanho e fazer o type tabela-campo. Isso eu posso fazer. Aí o campo assume a configuração daquele campo da tabela. A variável assume a configuração daquele campo da tabela, certo? Da mesma forma que eu posso fazer também uma, um parameter tipo C e colocar aqui um tamanho 10, sem problema. A única coisa que eu não vou ter agora é o match code, porque eu coloquei só o nome dele aqui, mas ele não está relacionado com a tabela. Então olha que legal, quando eu coloco ele já baseado na tabela, ele inclusive já me importa até o match code para eu selecionar. Isso foi feito automaticamente. Então assim, é meio ruim falar isso para vocês, porque vocês vão judiar dos ABAPs de vocês e vão achar que sempre é assim. Não é. Tem alguns campos de tabela que não tem ajuda de pesquisa. No caso, o MATNR tem uma ajuda de pesquisa. Inclusive, vamos até provar isso para vocês aqui, ó. Só para a gente não deixar isso, alguns ABAPs não acharem que eu estou fazendo sacanagem com eles. Ó, o MATNR, cadê? Onde está aqui? Ó, ele tem um componente na SE11, ajuda de pesquisa chamada MAT1. Então, alguns campos, ó, o Hernan já não tem. Então, se eu fizesse baseado no Hernan, pode ser que o match code não viria. Então, assim, nem sempre o match code é baseado na tabela. Tem vezes que a gente tem que fazer em código e é um códigozinho maior, já requer um trabalho. Por isso que assim, não falem pro ABAP, coloca um campo baseado aí na tabela que eu sei que sai o match code sozinho. Não é uma regra, a gente tem que criar. Então assim, se é do standard, a gente não cria ajuda de pesquisa para o standard, a gente pode criar uma ajuda de pesquisa externa e atrelar o campo. Mas tudo isso não tem uma regra única, existem umas 4 ou 5 formas de fazer e algumas vezes você tem ajuda de pesquisa no campo, que nem o MATNR tem, mas o campo Hernan não tinha. Se eu fizesse ele, tanto que assim, ó, vamos ver. Ó, sumiu. O campo continua com relação ao da Mara. Ele está aqui, ó. Hernan é o nome do responsável que adicionou o objeto. Mas se eu rodo o programa, eu não tenho mais o match code. Então, para provar para vocês de que isso depende muito, tá? Então, colocar o match code nem sempre é fácil. Pode ser fácil e pode não ser fácil. Só para não ensinar errado vocês, tá? E o select options é o oposto do parameter, né? Se o parameter tem apenas um valor, o select options eu posso fazer o d até. A forma de declaração dele é select options. O P é de parameter, o S de select options, sua nomenclatura também. E ao invés de colocar type, eu coloco for. Esse obrigatoriamente tem que ser relacionado a uma tabela, tá? Eu não posso criar um select options. Posso, né? Vou falar que não posso. Mas a gente sempre cria o select options baseado numa tabela já criada, ou Z ou standard. O parameter a gente pode criar o parameter tipo C aqui, a gente depois faz a configuração dele. Mas o select options a gente tem que colocar sempre uma tabela preferencialmente. E o valor é D até, certo? Então, esses são dois exemplos médios, né? Tem mais campos que a gente pode colocar também. Existem mais campos que interagem com a tela, não são os únicos, mas os principais são os Parameter Select Options. A gente identifica eles sabendo que está na tela de seleção, né? Parameter Select Options. A gente vê no debug alguma coisa, a gente vai lá em cima do programa, vê uma tela de seleção, sabe que ele está vinculado a alguma coisa, certo? Então, também vamos ver tudo isso via debug, as opções, as configurações. É, eu estou explicando, falei, primeiramente a parte técnica, né? Depois a gente vai partir para a parte não, né? Vamos partir pro que vocês precisam mesmo, que é a interação com o debug. E mesmo que alguns já saibam de tudo isso, se vocês souberem de tudo isso, ok, aula perdida, entre aspas.
mas é interessante de quem não souber precisa saber. Isso aqui é essencial. Não tem como começar a debugar sem pelo menos conhecer o mínimo disso, certo? Aí eu coloquei um comando que eu nem vou falar sobre, tá? O if a gente vai ver o if bem detalhado, certinho e tal. Mas a minha preocupação é explicar para vocês essa parte da apostila aqui, ó. Os operadores. Porque no SAP a gente tem o jeito antigo de fazer, né? Uma comparação, por exemplo, if vvar1 igual vvar1, if vvar1 diferente de, que é a forma que antigamente se programava, né? Algumas linguagens é assim, ó, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual. E isso no SAP existe também. Só que é mais aconselhado utilizar as letras que substituem esses operadores. Ou seja, o igual vira EQ, o diferente vira NE, o menor vira LT, o maior vira GT, o menor ou igual vira LE e o maior ou igual vira GE. Então, assim, ao ver esses nomes, né, tipo uma comparação, não estranhe. A apostila está aqui, ó, pra vocês lembrarem. Ah, o que é GE? Maior ou igual. Sinceramente, às vezes nem eu lembro. Eu sempre confundo maior com o GT com o GE. A gente não lembra sempre. Desculpa, baixei no microfone aqui, gente. A gente não lembra sempre certinha a ordem, mas se vocês verem alguma variável comparando com outra, com esses nomes aqui, já sabem que é um operador que pode também ser assim. Eu Depende do dia, eu faço de um jeito, faço de outro. Se eu lembrar como que é esses daqui, e principalmente esse daqui, o maior igual, menor igual, eu faço. Senão eu faço desse jeito mesmo. Diz uma nota da SAP, né, vamos falar no conceito certo, que o mais correto é utilizar isso daqui. É a mais atual, outra é mais obsoleto, tal, enfim, tem várias coisas da SAP que a gente às vezes não entende o porquê, mas é uma recomendação. Como vocês não vão programar, não vou falar para vocês usarem isso daí. É só para vocês verem que isso existe, certo? Então, gente, é, estamos completando aqui 1 hora e 1 minuto de curso agora. Tive que pausar para ver. Por isso que eu não sei como fica, tá, gente? Eu assisto uma parte do vídeo pessoal, está legal, mas eu geralmente não vejo meu vídeo inteiro. Não... É um pouco estranho ficar vendo sua voz por 1 hora. Então, eu não sei como é quando eu pauso o vídeo e volto, se ficar estranho, que minha garganta tá bem ruim. Eu tô fazendo o possível para conseguir dar esse curso, mas direto eu pauso, dou uma espirrada, fico tossindo, bebo um pouco de água. E então assim, se ficar muito ruim para vocês isso, é só temporário, justamente pelo fato de eu estar meio gripado e já tô bem melhor, né? Tô praticamente novo depois do que eu passei com gripe semana passada. Mas isso não vai acontecer sempre. O pausar é só naquela condição que eu falei. Se acontecer alguma coisa de passar uma ambulância aqui perto de casa, que tem muito hospital aqui perto, então eu pauso o vídeo, né, seguro, e eu posso às vezes esquecer o que eu tava falando, tipo, normal. Tô falando de uma coisa, alguém interrompe, né, uma ambulância interrompe, eu posso. Então assim, eu faço o possível para esse curso ser o suficiente para vocês. Ele não tem um formato é, um padrão, assim, não, o curso tem um cara lá falando sério, fica lendo um texto lá e falando de um jeito meio estranho, não. Nosso curso, ele é um curso como se estivesse vendo vocês aqui agora. Inclusive, eu tento me imaginar numa sala de aula, onde eu fico olhando para as pessoas, eu falo com a mão aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou gesticulando, falando, para me sentir à vontade para falar com vocês também. E eu tento passar as mensagens que eu queira que vocês captem. Então eu posso falar do curso, posso dar uma dica, posso pedir alguma coisa para vocês. Então assim, esse curso é de vocês e unicamente de vocês todos que vão fazer agora. Eu espero que, como introdutório, vocês tenham gostado. Eu não falei muito nessa aula, até porque eu não posso tirar também o conteúdo que as pessoas vão pagar e passar muita coisa agora. Essa aula é mais apresentar o formato que a gente dá aula, já explicando, né, um pouco de como a gente vai trabalhar. E agora depende de cada um de vocês, se quiserem continuar fazendo o curso, depende se quiserem continuar investindo nessa área. O nosso curso, falei, ele tem uma grade bem grande. Vocês viram a grade, eu acho, a gente vai fazer muita coisa ainda. Tipo, isso aqui é praticamente o nível 0.1, é só o essencial. Vou voltar um pouco a cada uma dessas tecnologias aqui, desses objetos. Vou falar um pouco mais de cada um deles em exemplos. Então, tipo, vocês viram aqui hoje, legal. Amanhã a gente vai criar realmente um modelo que a gente possa utilizar isso daqui, possa utilizar uma variável data,
whatever de valor, utilizar uma tela de seleção, fazer várias telas de seleções, assim, tipo, fazer tipo fazer umas telas mais completas. Opa, o que deu errado aqui? Tá vendo? Tem um monte de tela de seleção aqui e tudo mais. Isso aqui também eu vou explicar porque aparece às vezes o nome técnico do campo na descrição. Então tudo isso a gente vai ver com muita calma. Vocês verem, eu consegui passar esse conteúdo falando bastante no começo com vocês. O conteúdo mesmo de aula, dessa aula, foi meia hora. E nossa aula normalmente vai durar 1 hora e meia. Então, eu tenho um tempo de sobra até para bolar exercícios durante a aula. Que às vezes é muito mais fácil eu bolar um exercício de acordo com o que a gente está fazendo. Vem uma ideia na cabeça e já falo, galera, vamos fazer isso aqui. Por quê? Ajuda vocês a terem um conteúdo maior. Então, eu agradeço muito a atenção de todos. Esse vídeo vai ser enviado apenas para as pessoas que cadastraram no e-mail. Eu não vou disponibilizar no momento esse vídeo online para todo mundo. Não vou divulgar em nenhuma rede social nem nada. Então, se alguém quiser fazer, esse vídeo vai ficar não listado no YouTube lá. Não vou colocar ele aberto. Só quem tem o link pode acessar ele. Repassem para quantas pessoas vocês quiserem. E a nossa grade, ela só para deixar com vocês aqui. Bom, gente, eu vou ter que abrir meu LinkedIn aqui para mostrar para vocês onde justamente que eu divulguei isso. Então tá aqui, ó, mostrando para vocês agora no meu LinkedIn aqui a grade do curso. A gente ainda está nesse conceito, né, introdução à lógica. Vamos passar para essa parte aqui daqui a pouco. Pronto, gente, está aqui aberto o meu LinkedIn. A gente está nessa parte aqui, ela vai durar até amanhã. Tem mais uma parte de introdução à lógica ainda. Essa foi só a primeira parte. E já entra amanhã essa segunda parte aqui, que é a introdução ao código ABAP, já junto com o debug e tudo mais. Tipo, desculpa, a gente está nessa parte aqui também. Já entra essa parte aqui amanhã, do debugger antigo. A gente vai ver o debugger antigo e o debugger novo. Eu sei que o debugger antigo está ficando cada vez mais raro, inclusive na versão nova, 7.40 aí do SAP, também as notas aplicadas de última instância, o debugger antigo nem abre mais, pelo que eu percebi. Estou usando um cliente atualmente que não tá bem atualizado, e o debugger antigo nem abre mais, só abre em último caso. Então só o debug novo. Mas sabemos que alguns clientes ainda têm as versões antigas, e o debug novo e velho existe para todos os SAPs, desde o 4.6. 4.6 não tem o debug novo, eu acho, mas a versão 6.0 já tem. Mas é bom aprender os dois, porque às vezes vocês vão cair num lugar que, enfim, não sei se é possível, mas eu acho interessante ensinar os dois, embora o antigo tá morrendo. É debug novo, vocês vão aprender bastante debug novo. Dicionário de dados, que é a parte de tabela, criação de tabela, ó, domínios, de pesquisa, objetos de bloqueio, estruturas, explicação de tabela, relacionamento de tabela. Então, assim, tudo isso aqui a gente vai ver bem. Por quê? É importante vocês aprenderem também. Isso aqui é bem técnico, né? Mas é importante mostrar para vocês como que cria isso, até para facilitar na demanda de vocês. Não tem a ver com debug, mas é um adicional para vocês não ficarem, principalmente isso aqui, elementos de dados, domínio, para vocês entenderem como que funciona isso daqui. É muito interessante. E as dicas e truques não são só esses pontos, tá? Tem muito mais. É que assim, o que eu posso garantir nesse tempo, porque assim, cada um desses tópicos aqui, ó, pode demorar até um vídeo inteiro para gravar. Então assim, ó, colocamos aqui a aula de hoje é isso aqui, vai durar 2 dias, já são 3 horas de curso. Aqui são quase 3 horas de curso, mais 3 horas de curso. Aqui mais umas 3 horas de curso. E aqui é 1 hora em cada um. Então assim, não se preocupem que o tempo vai ser consumido, porque aqui esses dicas e truques é o que mais interessante para vocês, né? Além da explicação de como o debug se comporta no geral, mas o dicas e truques que é o que realmente faz diferença, o ponteirozinho ABAP, criar BTE, para quem é de FI vai gostar bastante. Esse daqui já é uma apostila que eu disponibilizei, mas vou explicar um pouco mais detalhado. Essas opções fechadas
eu vou ter uma certa limitação do que eu vou mostrar, mas eu vou mostrar bastante coisa que está fechado, que você pode abrir para, no último caso, ter que mudar. Existe dentro do debug umas opções ocultas nessa 16N. Vocês iam gostar bastante se soubesse habilitar e vão aprender a habilitar. Por exemplo, comparar duas tabelas. Tipo, tem umas coisinhas muito legais nessa 16N. Muito, sim. Tipo, vocês vão aprender isso de uma forma bem explicada. E SM50, não vou falar sobre isso para não alongar muito. SM04 e a aula que eu falei, que é a aula de 2 horas com conteúdo a pedido de vocês, fora outros conteúdos que eu pretendo trazer para cá para ajudar vocês também. Então assim, tem tem muito conteúdo pra gente passar. E gente, desculpem alguma coisa, a brincadeira ou minha gripe, falar muito rápido, não sei que eu quero cada vez mais fazer um curso melhor. E eu também conto com o feedback de vocês sobre essa aula, independente de aluno matriculado ou não. Gostaria muito de um feedback no geral. Esse curso, essa aula realmente ela é bem mínima, né, em relação ao curso completo. Mas mesmo assim já deu para ter uma visão um pouquinho mais detalhada do técnico. A gente vai continuar isso amanhã, ou né, se, no outro caso, quarta-feira, quinta-feira, quando a gente estiver com alunos para isso. E espero que vocês façam aí o curso. Espero contar com vocês para isso. Principalmente porque, como a gente tem um número de interessados muito grande, o preço que eu passei para vocês pode mudar, tá? Pode baixar um pouco mais, se caso mais pessoas forem interessadas. Eu sempre trabalhei assim, quanto mais pessoas tem, mais barato fica. Eu não penso só em ganhar dinheiro, eu penso na facilidade também das pessoas conseguirem fazer um curso onde eu tenho o meu ganho e as pessoas tenham o ganho delas. Então, por exemplo, sei lá, se tiver o número de pessoas que eu imagino, o curso pode ter um desconto até de 40% do valor que eu imagino. Porém, isso é só sabendo mesmo depois de que vocês me informarem. Então, fico à disposição de todos para matrícula, para tirar dúvida, para outros cursos também que a gente disponibiliza. E agradeço a atenção de todos. Eu sei que eu falei bastante nesse, mais do que dei aula. Eu acho que é essencial também falar para explicar muitas coisas. Eu não sei se eu comentei no começo com vocês que tem um certificado, né? Vai ter um certificado, esse curso certificado enviado por correio para vocês, assinado com a carga horária, bonitinho, os módulos que vocês aprenderam. Certificado da minha empresa, né? Não certificado SAP, nem nada perto disso. A gente não emite certificado SAP para ninguém. Não somos parceiros SAP para isso. São poucas consultorias, treinamentos que tem isso. E fico à disposição, então, gente. Muito obrigado. Acho que a aula de hoje é isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, aproveita aqui na tela também, ó. Só mandar para esse contato aqui. Ou também o WhatsApp. Quem tiver meu número, quem não tiver, me peça o número também. Geralmente está na assinatura do e-mail, alguma coisa. Podem me chamar, podem conversar. As formas de pagamento para esse curso, a gente pode também conversar sobre isso. Dá para fazer em cartão, dependendo de algumas condições, né? Tipo, não vou falar que cartão de crédito é liberado para todo mundo, mas dá pra gente chegar num acordo para todo mundo. Eu tento fazer o possível para cada pessoa conseguir fazer o curso. E se alguém acha que não é verdade, pode perguntar para quem fez curso comigo. Eu dou um jeito de todo mundo fazer o curso. Nem que eu tiver que facilitar para alguém, tipo, facilitar eu não falo de dinheiro, tá, gente? Eu falo de formas de pagamento, condições, dependendo da conversa com a pessoa, eu consigo ajudar. E a nossa empresa sempre prezou pelo conhecimento das pessoas, não só por lucro. Então agradeço a atenção. Esse foi o primeiro vídeo do nosso curso. E um grande abraço a todos, boa semana para todos e que vocês não fiquem com gripe que nem eu fiquei. Abraço e até amanhã.